Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa videoaula eu quero continuar os nossos estudos relacionados à ótica. Só que nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de espelhos esféricos. Nessa videoaula eu abordo todos os conceitos relacionados aos espelhos esféricos, ou seja, eu falo sobre a definição de espelhos esféricos, falo sobre os elementos geométricos que compõem os espelhos esféricos, falo sobre as propriedades dos raios luminosos, que a gente vai usar muito para construir geometricamente as imagens dos objetos nos espelhos esféricos. Além disso, nós vamos fazer a construção geométrica dessas imagens, né? E finalizo todas as nossas videoaulas a respeito de espelhos esféricos, falando sobre a determinação analítica de imagens nos espelhos esféricos. Então, se você tem curiosidade em conhecer os espelhos esféricos e como que funcionam os espelhos esféricos, é só você acompanhar a nossa videoaula, belezinha? Então vamos lá, roda a vinheta. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, nessa videoaula eu quero falar com vocês a respeito de espelhos esféricos, tá? Que é um conteúdo que tem caído bastante no Enem. Você pode reparar que nos últimos Enem sempre tem caído uma coisinha ou outra relacionada a espelhos esféricos, então é um conceito, é um conteúdo que tem de uma certa forma vem sendo muito cobrado, tá? Primeira coisa, o que nós definimos como sendo espelhos esféricos? Quando a gente fala em espelhos esféricos, eu estou falando de calotas esféricas, né, polidas, e essas calotas esféricas elas podem refletir a luz na parte interna ou na parte externa. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quando a luz for refletida na parte externa, essa calota esférica ela funciona como se fosse um espelho esférico convexo. Quando a luz é refletida na parte interna, essa calota esférica ela funciona como se fosse um espelho esférico côncavo, beleza? O que isso significa? Então aqui eu tenho uma calota esférica, tá? Então, ou seja, toda vez que a luz for refletida na parte externa dessa calota, essa calota esférica ela vai ser chamada de espelho esférico convexo, beleza? Quando a luz for refletida na parte interna dessa calota esférica, essa calota vai ser chamada de espelho esférico côncavo, tá? Então, os espelhos esféricos nada mais são do que calotas esféricas que podem refletir a luz na parte interna ou na parte externa. Quando refletir a luz na parte externa, o espelho é convexo, e quando refletir a luz na parte interna, esse espelho ele é chamado de espelho côncavo. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, que as leis da reflexão que nós estudamos lá nos espelhos planos, quais são as leis da reflexão? Primeira lei, raio de luz incidente, raio de luz refletida e reta normal são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão, ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão, essas duas leis que nós estudamos lá nos espelhos planos, elas são válidas também para os espelhos esféricos, tá? Seja eles côncavos ou convexos, beleza? Pessoal, e outra coisa que é extremamente importante no estudo dos espelhos esféricos é o que nós chamamos de elementos geométricos dos espelhos esféricos. O que são esses elementos geométricos? Tanto os espelhos côncavos quanto os espelhos convexos, eles têm alguns elementos que são extremamente importantes que a gente vai trabalhar bastante, né? Principalmente quando a gente for determinar a posição da imagem quando comparada com a posição do objeto. Então a gente faz sempre isso levando em consideração esses elementos geométricos, tá? Então, ou seja, tanto faz se eu tenho um espelho côncavo, né, que é aquele que reflete a luz na parte interna, ou se eu tenho um espelho convexo, que é aquele que reflete a luz na parte externa, beleza? Tanto o espelho côncavo quanto o espelho convexo, eles possuem alguns elementos que são muito importantes e que a gente vai determinar as características da imagem sempre levando em consideração esses elementos geométricos. O primeiro elemento geométrico é o espelho dos espelhos esféricos, é o vértice. O que é o vértice? O vértice ele corresponde ao ponto de interseção entre o eixo principal do espelho esférico e o espelho, tá?
E o vértice do espelho, ele está sempre no centro óptico do espelho, beleza? Um outro elemento que nós temos é o centro de curvatura do espelho, beleza? O centro de curvatura do espelho, ele fica exatamente no local onde está o raio de curvatura do espelho. Lembra de uma coisa, os espelhos esféricos, eles são calotas esféricas. Então, ou seja, eles são círculos, né? Apesar da gente não descrever um círculo completo, eu tenho um círculo que representa esse espelho esférico. E o centro de curvatura, ele está exatamente no meio desse círculo, tá? Ou seja, ele vai estar sempre no centro da calota esférica, beleza? Ele corresponde ao raio de curvatura dessa calota esférica, tanto côncava quanto convexa. O outro elemento é o raio de curvatura, beleza? Que é um elemento que pertence a essa calota esférica e está bem no centro dessa calota esférica, beleza? O eixo principal é uma reta que passa pelo centro de curvatura do espelho e o vértice do espelho, tá? É onde nós vamos colocar o objeto, é onde a imagem vai ser formada. E além disso, a gente tem o foco, tá? O foco é um dos principais elementos que nós temos dentro dos espelhos esféricos. É a partir desse foco que nós vamos determinar praticamente todas as características da imagem em relação a esse espelho, beleza? O foco, ele está exatamente no ponto médio entre o centro de curvatura e o vértice do espelho. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se o meu centro de curvatura está a 2 metros do vértice do espelho, o foco está exatamente à metade desses 2 metros, ou seja, o meu foco vai estar a 1 metro do meu centro, do meu vértice, e 1 metro do meu centro de curvatura. Beleza? E uma coisa que para a gente fechar aqui, a gente tem essa parte de distância focal. O que é a distância focal? A distância focal é a distância do vértice ao foco. E o que é extremamente importante é que essa distância focal, ela corresponde à metade do centro de curvatura. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que o Fzinho, ele é igual ao raio de curvatura dividido por 2. Ou seja, a distância focal, ela corresponde ao centro de curvatura dividido por 2. Entre outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que se o meu centro de curvatura estiver a 4 metros do espelho, o meu foco vai estar a 2 metros do espelho. Sempre a metade da distância. Beleza? E uma coisa que a gente precisa falar, que é muito importante com relação aos espelhos esféricos, é com relação aos elementos, tá? Quando nós falamos em espelho côncavo, todos esses elementos, vértice, foco, centro de curvatura, eixo principal, eles são elementos que nós chamamos de elementos reais. O que significa dizer que esses elementos são elementos reais? Significa dizer que eles estão na frente do espelho. Ou seja, os raios de luz refletidos pelo espelho passarão pelo foco, pelo centro de curvatura, incidirão no vértice do espelho, vão passar pelo eixo principal do espelho. Tá? Então dizer que esses elementos que compõem os espelhos esféricos são elementos reais, significa dizer que os próprios raios refletidos vão passar por esses elementos. O que não acontece nos espelhos convexos. Por quê? Porque nos espelhos convexos, o que passa pelos elementos, foco, centro de curvatura, eixo principal, não é o raio refletido, mas sim o prolongamento desse raio refletido. O que isso significa? Significa dizer que esses elementos dos espelhos esféricos convexos são elementos que nós chamamos de elementos virtuais, ou seja, são elementos que estão na parte de trás do espelho. Tá? Então, nos espelhos côncavos, esses elementos são elementos reais, porque eles estão na frente do espelho e o que passa por eles são os próprios raios refletidos. E nos espelhos convexos, esses elementos são elementos virtuais,
ou seja, eles estão atrás do espelho e o que passa por eles é o prolongamento dos raios refletidos. Belezinha? Pessoal, além desses elementos que nós chamamos de elementos primários ou elementos principais dos espelhos esféricos, nós temos alguns elementos muito pouco usados que nós chamamos de elementos secundários, tá? Não vou dar muita ênfase nisso não, porque eu nunca vi nenhuma relação a nível de ensino médio que tratasse desses elementos secundários. Mas eu vou falar aqui porque normalmente vem nas apostilas, nos livros, trazem esses elementos, tá? Quais são esses elementos secundários? Os elementos secundários nós temos o eixo secundário, tá? O eixo secundário é esse eixo vermelho que aparece aí na figura, tá? É um eixo que liga o centro de curvatura ao espelho, tá? Então esse aqui é o que nós chamamos de eixo secundário. Ele é um eixo que passa pelo centro de curvatura do espelho, beleza? E passa por o que nós chamamos de foco secundário do espelho, beleza? Então o eixo secundário é nada mais nada menos que um eixo qualquer que vai sempre passar pelo centro de curvatura do espelho. Além disso, além do eixo secundário, nós temos o plano focal. O plano focal é um eixo, é uma linha perpendicular que passa pelo foco principal do espelho, beleza? Então esse aqui, essa linha vermelha perpendicular ao eixo principal aqui, é o que nós chamamos de plano focal, beleza? É uma linha reta que passa pelo foco principal do espelho e que liga ao que nós chamamos de foco secundário, que é um ponto de interseção entre o eixo secundário e o plano focal, beleza? Esses são alguns elementos que nós chamamos de elementos secundários dos espelhos esféricos, beleza? Pessoal, e para a gente fechar essa primeira aula aqui relacionada aos espelhos esféricos, eu quero falar com vocês a respeito das condições de nitidez de Gauss. O que são essas condições de nitidez de Gauss? Presta bastante atenção nisso. Quando nós falamos nos espelhos planos e espelhos esféricos, a gente diz o seguinte: os espelhos planos são sistemas naturalmente estigmáticos. O que significa dizer que os espelhos planos são sistemas estigmáticos? Significa dizer o seguinte, que para um único ponto imagem, eu tenho a formação de um único ponto objeto, ou melhor, o contrário. Quando eu tenho um único ponto objeto, eu vou ter a formação de um único ponto imagem, beleza? Quando nós falamos nos espelhos esféricos, os espelhos esféricos, eles não são naturalmente estigmáticos. Os espelhos esféricos, eles são naturalmente astigmáticos. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que para um único ponto objeto, eu tenho vários pontos imagem, beleza? Então, ou seja, isso aqui representa um espelho plano, beleza? Se eu colocar um objeto na frente desse espelho plano, eu vou ter a formação de uma única imagem. Isso é o que nós chamamos de estigmatismo. Para um único ponto objeto, eu tenho a formação de um único ponto imagem. Os espelhos esféricos, sejam eles côncavos ou convexos, isso não acontece. Se eu colocar um objeto na frente de um espelho esférico, côncavo, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter a formação de vários pontos imagem. Isso faz com que a imagem pareça borrada, beleza? Isso é o que nós chamamos de astigmatismo, beleza? Então, ou seja, uma coisa a gente tem que ter em mente, os espelhos planos são sistemas estigmáticos e os espelhos esféricos são sistemas astigmáticos. Estigmático significa que para um único ponto objeto eu tenho um único ponto imagem. Astigmático significa dizer que para um único ponto objeto eu vou ter vários pontos imagem, tá? Mas tem jeito de corrigir isso. Como que eu faço para corrigir esse astigmatismo que existe nos espelhos esféricos? Eu tenho que transformar esse espelho esférico em um sistema estigmático. Como que eu faço isso?
Eu crio um espelho que obedeça às condições de nitidez de Gauss. Beleza? Quando eu crio um espelho que obedeça a essas condições de nitidez de Gauss, eu deixo de ter um espelho astigmático e passo a ter um espelho estigmático. Ou seja, esse espelho vai começar a conjugar um único ponto imagem para um único ponto objeto. Beleza? Quais são essas condições de nitidez de Gauss? Eu tenho duas condições de nitidez de Gauss. A primeira é a seguinte: o espelho ele deve ter um pequeno ângulo de abertura, ou seja, o espelho ele não pode ser muito curvado. Quanto menos curvado ele for, melhor, tá? Mais estigmática a imagem vai ser. Então essa é a primeira condição de nitidez de Gauss. A segunda condição de nitidez de Gauss é o seguinte: os raios que vão incidir no espelho esférico, eles devem incidir próximos ao eixo principal e paralelos a ele, tá? Isso são o que nós chamamos de raios paraaxiais. Então, toda vez que os raios estiverem incidindo próximos ao eixo principal em um espelho esférico e paralelos a ele, nós vamos ter um sistema que nós chamamos de sistema estigmático, beleza? Então, ou seja, para um espelho esférico se tornar um sistema estigmático, ele tem que obedecer às condições de nitidez de Gauss. Quais são essas condições? Deve ter um pequeno ângulo de abertura e os raios que vão incidir no espelho devem ser paraaxiais, ou seja, devem incidir próximos e paralelos ao eixo principal. Belezinha? Pessoal, então encerra aqui essa primeira videoaula a respeito de espelhos esféricos. Na próxima videoaula eu venho falando sobre as propriedades dos raios luminosos, o que é extremamente importante para construirmos geometricamente as imagens nos espelhos esféricos, tá? E numa próxima videoaula eu venho falando sobre a determinação analítica dessas imagens, tá? Então um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.